Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa aula do dia 1º de julho, equação horária no movimento uniforme e aceleração, correção dos exercícios da aula anterior. Nós faremos no primeiro momento da aula de hoje essa correção. Espero que vocês tenham muita atenção em todos os passos das questões, que hoje ainda nós já entraremos em outro rápido conteúdo da sequência, tudo bem? Espero que vocês tenham copiado os enunciados no caderno e feito as suas resoluções para hoje nós fazermos a correção. Eu vou ler o enunciado, eu espero que vocês estejam acompanhando a leitura pelo caderno de vocês. Questão número 1. Partindo do repouso, um avião percorre a pista e atinge a velocidade de 360 km por hora em 25 segundos. Qual é o valor da aceleração escalar média em metros por segundo ao quadrado no referido intervalo de tempo? Bom, vamos lá. Aqui nós tiramos os dados, tudo bem? Nós temos que o avião parte do repouso. Sempre que em física nós falarmos que o corpo parte do repouso, significa que a sua velocidade inicial é igual a zero. E em 25 segundos, o avião já está dotado de uma velocidade de 350 km por hora. A pergunta é, qual o valor de sua aceleração escalar média? Tudo bem? Lembrando que sempre eu preciso e devo obrigatoriamente trabalhar o valor de velocidade em metros por segundo e o exercício me deu em quilômetros por hora. O que nós fazemos? Basta dividir por 3,6 para nós termos a conversão. Tudo bem? Então nós temos que em 25 segundos o avião chega a 100 metros por segundo de velocidade. Pois bem, se o exercício trabalha aceleração média, nós estaremos utilizando a equação da aceleração média, que é ΔV sobre ΔT. Significa o quê? Variação do espaço dividido pela variação do tempo. E aí nós podemos desenvolver esta fração em que ΔV vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial e o ΔT, tempo final menos tempo inicial. Lembrando que nós já algumas aulas introduzimos o conceito de variação, que é o termo final menos o termo inicial. Partindo dessa ideia e substituindo na equação, nós teremos o que, pessoal? Qual é a velocidade final? A velocidade que ele atinge depois de 25 segundos. Qual é? 100 metros por segundo. Menos a velocidade inicial. Ele não parte do repouso? Zero. Igual, sobre T menos T0, nós já temos o ΔT total. 25 segundos. Tudo bem? Então nós teremos 100 dividido por 25 nos dá um valor de 4 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Lembrando que eu falei para vocês que sempre a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. O que muitas vezes acontece é de o aluno confundir e colocar só metro por segundo. Metro por segundo é a unidade de velocidade. Unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Compreenderam essa questão número 1? Questão extremamente simples, conceitual, de aceleração escalar média. Tudo bem? Vamos à questão de número 2. Ela diz assim, vou ler o enunciado, acompanhe o enunciado pelo caderno de vocês. Trafegando por uma avenida com velocidade constante de 108 km por hora, num dado instante o motorista percebe o sinal vermelho à frente e pisa no freio até parar, ao fim de 5 segundos. Determine a aceleração média do carro neste intervalo de tempo em metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Dados da questão. O carro estava trafegando e quando o motorista observa o sinal vermelho, ele estava a uma velocidade de 108 km por hora. A questão diz que ele freia até parar. Pessoal, a velocidade final dele é zero. É o inverso da questão número 1, tome muito cuidado. Porque a questão número 1, o móvel
que se trata aqui de um avião, ele parte do repouso e adquire uma certa velocidade. A questão número 2 e também a questão número 3, ela vai trabalhar sobre o conceito de frenagem ou desaceleração que nós vimos na teoria da semana passada. Ou seja, o carro está sendo freado. O motorista pisa no freio e a sua velocidade diminui, a ponto de que nesse caso ele para, tá? Então nós temos aqui que a velocidade inicial é de 108 km por hora, é quando ele inicia a frenagem e ele para, portanto a sua velocidade final é de 0 metros por segundo ou 0 km por hora. Em quanto tempo dura a frenagem? 5 segundos, tudo bem? Primeiro nós fazemos aqui a conversão de km por hora para metros por segundo, dividindo por 3,6. Temos uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Tudo bem, gente? Vamos lá. Desenvolvendo a equação da aceleração escalar média, eu já peguei a equação desenvolvida, tá? V menos V0 sobre T menos T0. Substituindo, agora observe o seguinte, ó. A minha velocidade final é 0, porque o móvel parou, tudo bem? Menos a velocidade inicial, que está relacionado com 108 km por hora. Só que eu não posso colocar esse valor, porque a unidade não está na unidade do sistema internacional. Menos 30 dividido por 5, que é o intervalo de tempo. Nesta ocasião, gente, olha aqui, ó. 0 menos 30 dá menos 30. Menos 30 dividido por 5 dá menos 6 metros por segundo ao quadrado. E nós, na teoria, discutimos o significado deste valor negativo, tudo bem? E está aqui para vocês, para a gente novamente relembrar. O valor negativo da aceleração significa que está ocorrendo uma desaceleração, que em física nós chamamos de frenagem. Nós havíamos discutido na teoria e agora nós estamos aqui vendo na prática de um exercício. Tudo bem? Então, toda vez que nós estivermos trabalhando um carro que está diminuindo a sua velocidade, significa que a aceleração está sendo negativa. Isso também vai acontecer na questão número 3. Vamos lá, eu vou ler com vocês aqui, ó. Da Faculdade Getúlio Vargas. Um trem desloca-se com velocidade de 20 metros por segundo quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente, aciona os freios e para em 4 segundos. A aceleração média imprimida ao trem pelos freios foi em módulo igual a. Aqui a gente tem que tomar outro cuidadinho, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente tira os dados. A velocidade inicial, 20 metros por segundo. E ele aciona os freios do trem, portanto, ele para, a velocidade final é 0. E ele para em 4 segundos. Calcule o módulo da aceleração, tá? Aqui a gente vai discutir daqui a pouco o que significa esse módulo. Pois bem, equação da aceleração média, aqui eu já desenvolvi a equação, tudo bem? Mas é ΔV sobre ΔT. Qual é o valor da minha velocidade final? É igual eu falei para vocês, ele para, portanto, 0. Menos o valor da velocidade inicial, antes da frenagem, 20 metros por segundo. Quanto tempo durou o processo? 4 segundos. E aí nós chegamos, gente, ó, a 0 menos 20 dividido por 4, menos 5 metros por segundo. Tudo bem? Ao quadrado. Certo. Só que se você for observar nas alternativas, não tem esse valor. Por quê? Porque ele pede o resultado em módulo. Quando eu peço o resultado em módulo, eu estou observando apenas o valor numérico. Tudo bem? Eu estou observando apenas o número e não o sinal. Esse sinal justifica simplesmente que está acontecendo uma frenagem. Em módulo, 5 metros por segundo ao quadrado, letra C. Tudo bem? Tome cuidado que muitas questões de vestibular utilizam esse termo, em módulo. Em módulo é quando eu estou apenas observando o resultado, tá bom? O resultado numérico. Bom, vamos lá. Questão número 4. Vou ler o enunciado. Espero que vocês estejam compreendendo, tá? Teve alguma dúvida, volte na aula para vocês esclarecerem melhor. Caso não resolva, me procure
no privado para eu esclarecer para vocês. Questão número 4 diz assim: um móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado durante 4 segundos. O deslocamento desse móvel foi d. Bom, aqui já está trabalhando outro conceito, que é a equação do sorvetão. Tudo bem? Então vamos lá, vamos extrair os dados. Parte do repouso, o móvel parte do repouso, a velocidade inicial é 0. E ele está em um movimento uniformemente variado com aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é, quando ele está neste movimento durante 4 segundos, quanto ele andou no espaço? Qual foi o deslocamento dele? Beleza? Bom, e aí a gente lembra da equação do sorvetão. Espaço final igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes t ao quadrado. Pessoal, é muito importante vocês memorizarem essas equações de física, essas equações de mecânica que nós estamos trabalhando desde o início das aulas com vocês aqui em física. Tudo bem? Então, tratem de memorizar, vão buscando um jeito de decorar essas equações, que isso aqui para os vestibulares é muito importante. Bom, mas o exercício aqui, ele trabalha ΔS. Então, uma técnica aqui, eu vou passar o espaço inicial antes da igualdade, tudo bem? Preste muita atenção. Então, nós teremos matematicamente espaço final. O espaço inicial não está positivo? Ele vai passar negativo. E aí eu copio o restante da equação, ok? Só que eu vou perguntar para vocês, o que é S menos S0? O que é o espaço final menos o espaço inicial? Ah, professor, é o ΔS. Olha aqui que legal, gente. Portanto, nós desenvolvendo a equação do sorvetão, a equação horária do espaço no movimento uniformemente variado, nós obtemos esta equaçãozinha que ela é uma equação, né, muito básica. Eu só trouxe o S0 para cá subtraindo, e S menos S0 vira ΔS. Bom, o que o exercício quer? Este camarada, eu tenho todos os outros elementos da nossa equação, é só substituir. Tudo bem? Vamos acompanhando aqui a substituição com muita atenção. Velocidade inicial, 0, vezes tempo, 4 segundos, aqui eu coloquei ΔT, mas na verdade é tempo, tá? Mais aceleração, 3, dividido por 2, vezes t, 4 ao quadrado. Gente, muito simples, não é? Muito bom. Aqui 4 vezes 0 dá 0, já eliminei da nossa expressão. Quanto que dá 3 dividido por 2? 1,5, tudo bem? Vezes 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Opa, nós teremos um deslocamento de quanto, moçada? 24 metros. 1,5 vezes 16, nós temos 24 metros. Significa que no início da frenagem, tudo bem? Aliás, é a aceleração, né? No início quando ele sai do repouso e vai tendo um movimento acelerado de 3 metros por segundo, e ele durante 4 segundos percorre nessa característica do movimento, ele no espaço percorreu 24 metros, letra B. Tudo bem, gente? Bem tranquilo, certo? Espero que vocês estejam acertando, e quem não acertou, eu espero que esteja entendendo o nosso raciocínio. Tudo bem? A última questão da lista, questão número 5. Diz assim: um motorista dirige seu carro a uma velocidade de 108 km por hora quando avista a placa de pare. Ao acionar os freios, ocorre uma desaceleração constante e o carro leva um tempo de 3 segundos até parar completamente. A distância percorrida pelo automóvel até a frenagem total é d. Bom, nós primeiro precisamos calcular a aceleração, tá? Só pegando aqui os dados da questão, a velocidade inicial é de 108 km por hora. Há necessidade de dividir por 3,6 para passar para 30 metros por segundo, tá? Beleza, nós fizemos isso. O tempo da frenagem foi de 3 segundos. A pergunta é, qual foi o deslocamento? Mas antes de calcular o deslocamento,
eu preciso calcular a aceleração, porque o exercício não me deu. Tudo bem? Se o exercício fala que o carro para, a velocidade aqui eu já fiz direto, tá? Não coloquei a expressãozinha. Velocidade final é 0, menos a velocidade inicial, que é 30 metros por segundo, tá aqui, tá? Beleza? Então deixa eu só tapar aqui para vocês não verem o restante, para não ficar sem graça. 0 menos 30 dá menos 30, dividido por 3 dá menos 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E aí, justamente, a gente vê lá no enunciado ele falando de desaceleração, de frenagem. Portanto, a aceleração escalar é negativa, tudo bem? Depois que eu calculei o valor da aceleração, nós partimos para a equação do sorvetão, e aí eu já passei o S0 para cá, eu já fiz aquela mudança que nós fizemos na questão 4, já isolando o ΔS, tá bom? E agora basta substituir, ó. Então, a velocidade inicial, 30, vezes 3 é o tempo, mais a aceleração, menos 10 metros por segundo ao quadrado, então mais da equação e menos da aceleração, dividido por 2, vezes o tempo 3 ao quadrado. Gente, está vendo que a equação, a princípio, parece ser grande, mas quando a gente vai resolver, é mera substituição. Beleza? 30 vezes 3, 90. Mais vezes menos, dá menos. 10 dividido por 2, dá 5. Vezes 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. Tudo bem? Matemática básica, viu, gente? Questão de sexto ano. Essas contas aqui, tá? Não é mais física. 90 menos 5 vezes 9 dá menos 45. E aí, 90 menos 45, 45 é a metade de 90, então ainda sobram 45, letra A. Ou seja, o motorista avistou o sinal de pare, ele freou, ele provocou uma frenagem, durou 3 segundos. Qual foi o deslocamento do móvel? 45 metros. Tudo bem, gente? Tá aí, nós terminamos a primeira parte da aula, que foi a resolução desses exercícios.